Isso, porque isso fica para a posteridade, para você que vai ver a gente no YouTube depois, né? Eu sou a Annelise. Antes, nossos encontros eram nas sextas-feiras, que é um excelente dia para o boteco, mas a gente vai ter que passar o boteco para segunda, porque eu estou bebendo cada dia mais cedo, né? Agora, para mim, não é o suficiente beber na sexta, eu preciso começar a beber na segunda-feira, né? Mas tudo bem. Além disso, outros motivos, eu acho também para gerar mais gente aqui, né, no Java, para a gente fortalecer, né, a nossa comunidade, né, tão querida aqui também, que é o que vale a pena. E todas as vezes que eu participo do encontro que eu faço, esse encontro sempre entram várias mulheres lindas, potentes, fortes, contando coisas super interessantes da vida. E como eu também passo por várias coisas na minha vida, eu falei, gente, eu acho que eu vou compartilhar um pouco do meu drama antes de ler o livro, porque às vezes se eu estou fazendo alguma coisa certa ou alguma coisa errada, eu tenho a oportunidade de compartilhar com vocês e assim sair nessa manobra, né? Porque não é fácil ser Sandy. Outro dia eu tive que explicar para uma menina o que que é ser Sandy, porque eu sou década de 90, né? Então nem todo mundo assistiu Sandy Júnior. Porque é isso, quando você é júnior, né, na verdade, na área da tecnologia, só que eu me recuso a falar júnior, porque é uma palavra masculina, então eu falo Sandy, mas é ser júnior, né? Então, só para quem não tinha entendido a piada ainda, né? É basicamente essa. E aí eu pensei que nesses primeiros 15 minutinhos eu podia compartilhar um pouquinho da saga que é de procurar vagas, né? Que não tem sido muito fácil para mim. Eu formei em tecnologia no ano passado, em desenvolvimento de sistemas, e eu saí da faculdade daquele jeito que eu acho que todo mundo sai, que é imaginando a sua vaga CLT Premium, linda, maravilhosa, né? Te acompanhando e tal. E não foi nada disso que aconteceu comigo. Pelo contrário, assim, eu entrei num processo de cansativo de entrar no LinkedIn, de procurar vaga, de fazer terapia toda semana, de me achar insuficiente, de pensar por que que eu fui apostar numa carreira nova, sendo que eu tenho uma filha para alimentar. Muitos dramas, gente, muitos dramas surgiram. E aí a minha psicóloga, não aguentando mais me ouvir reclamar, que eu acho que é normal, né? Ela falou assim: por que você não reclama com as meninas lá do Java? Falei, excelente ideia. Vou reclamar com minhas amigas, que às vezes elas passam pelas mesmas coisas e a gente não tá sabendo, né? E aí, que uma das coisas que eu vou compartilhar, eu vou até gravar aqui no Zoom também, que eu tô mostrando na minha tela. Peraí. E eu vou compartilhar a tela toda do Discord, que aí dá para vocês, não preciso ficar mudando toda hora também, e vocês podem só, só ver. Peraí, gente. Gente, mas como que vocês estão aí? Vocês também. Porque eu já estou numa vaga de pesquisadora, eu trabalho com uma pesquisa que envolve o Parkinson, e aí eu trabalho gerenciando esses dados de uma máquina de sensor capacitivo. Basicamente é isso que eu faço. Analiso os dados dessa máquina e trabalho como pesquisadora, mas eu queria muito uma vaga perfeitinha, de 6 horas, CLT, remota. E aí é nessa minha luta que eu tô. Deixa eu compartilhar aqui, que eu acho que tava só meu LinkedIn. E Seis aí, horas CLT ou 8 horas CLT? pode ser 8 horas CLT, pode ser 8 horas CLT, mas como eu não queria deixar o trabalho do Parkinson, eu também tô olhando para 6 horas, sabe? Eu vou, Uhum. eu vou compartilhar a tela toda, que aí dá para. E aí, uma das coisas que eu fiz hoje, que eu não sei se vocês já tentaram, é que é o seguinte, como eu vim desse processo que foi burnout total para mim procurar vaga, que eu ficava, sei lá, aplicando para 4 vagas por dia, todo dia fazendo aquele cacetada de exercício que você tem que fazer na GUP ou teste de programação. Eu não sei se vocês já passaram por isso, assim, sabe? Uhum. Mas eu de ficar tanto nessa pilha e tal, de procurar, eu
parei um pouco, fui estudar para concurso, que foi o CNU 2. Eu acho que eu até fui bem, vamos ver. Mas vai ter uma segunda. Aí eu falei, agora vamos voltar a aplicar para vaga. Só que aí eu pensei, eu devia aplicar para vagas que tem mais relação com o que eu fiz, que aí talvez tenha mais chance de eu conseguir, né, essa vaga. E eu também pensei o seguinte, eu não sei se vocês pensam desse jeito. Eu deveria aplicar para vagas que têm mais relação com as minhas experiências. E aí, diante disso, eu lembrei que eu fiz estágio no Ministério da Educação e aí que eu recebi uma carta recomendação de uma das pessoas que trabalham lá, que é chefe da diretoria de tecnologia. E aí eu falei, cara, por que que eu não pego por isso? E aí eu peguei a minha carta de recomendação, peguei meu currículo lá no LinkedIn, lá, transformei ele nesse formato ATS, que eu não sei se vocês conhecem, mas como esse vídeo vai ficar gravado para a posteridade, né? ATS é um formato que é mais fácil, não é isso, gente, para leitura, não é isso? Tô falando certo? Não sei dizer, não conheço. Pois é, e aí eu tava lendo isso no. Que o que acontece? Quando você vem aqui no LinkedIn, tem como você vir aqui, não sei se vocês já usaram isso também, em recursos, você pode salvar com PDF seu currículo. Isso vocês já sabem, né? Sim. Beleza. Isso é o que eu sempre faço aqui. E aí, o que que eu fiz? Eu mandei esse meu currículo PDF para o chat GPT. E aí, eu peguei também essa carta minha de recomendação, que era isso que eu estava mostrando aqui para vocês. Eu não sei se vocês tiveram isso no estágio, alguma coisa, mas eu lembrei que eu tive isso. E aí eu peguei aqui todas as coisas que eu tinha feito, e tem um detalhe bem claro das coisas que eu mexi com o OJS também. E aí eu joguei isso tudo lá no chat GPT. E aí falei, cara, quais são as empresas aqui em Brasília, porque eu moro em Brasília, que estão que trabalham para a área pública, né? Que prestam serviço para a área pública, que tem fábrica de ideias, que é um formato de uma empresa privada que presta serviço para a área pública. E por que que eu pensei isso? Porque dois motivos. Primeiro, igual eu falei, eu moro em Brasília. E o segundo, porque eu achei a área pública um pouquinho mais tranquilo do que a área privada. A área pública, ela sofre de outros problemas. Por exemplo, a gente tem a defasagem em algumas áreas, a gente tem sistemas Onde legados. fez minha eleição. Ai, gente, eu queria morrer quando eu fui trabalhar com coisa do governo, tinha coisa de fiscal de eleição. Eu acho que a parada da eleição pega demais, assim, né? Porque ela até interrompe, né, algumas coisas, né? Então, eu acho que pode ser difícil. Mas aí, na verdade, eu só pensei isso porque eu tinha uma carta de recomendação, entendeu? Porque eu sei que a área pública tem outros problemas, que é igual o sistema legado. Às vezes você vai trabalhar com um sistema que existe há 30 anos, né? Então, é a sua idade. O sistema e você têm a mesma idade, praticamente. Então, eu achei isso muito difícil. Mas ainda assim, eu fui lá no LinkedIn e o LinkedIn me mostrou três empresas, que é a Compass, que é essa aqui que eu tô mostrando aqui para vocês. A Compass, que é da UOL até. Tem uma que chama Softplane, que é essa aqui também, que eu vou me candidatar. E a outra chama. E a outra uma vaga da Stefanini, que a Stefanini também tem vaga para lá. Alguém aqui trabalha na Stefanini ou já trabalhou? Não. Eles Então, eu falam já cheguei a me candidatar uma vaga deles, mas sem não consegui. sucesso. Eu também. Porque a Stefanini, ela parece que é Sim. uma das maiores, né? É, quando eu trabalhei com o sistema do governo, também Uhum. que isso foi em São Paulo, mas eu acho que ele tem unidade em Brasília, tá? Sim. Eu trabalhava numa empresa chamada Magna Systems, que é uma empresa de consultoria. Eles hoje chamam Alma Viva, se não me engano, mudou o Alma nome. Viva, vou anotar aqui. Mas eles também têm bastante vaga com projetos de governo. E um amigo meu está trabalhando, acho que na GFT, se eu não me engano. Eu vou confirmar direitinho, conhece o programa do Andru, Isso, mas que também tem alguns projetos de governo, tá? É, isso.
mas até acho que sua estratégia faz sentido, tá? Ainda Tá. mais com a carta de recomendação. Uhum. E eu vou ser bem sincera que a época que eu era É o que júnior, eu eu dei, quero. entre aspas, sorte, porque foi bem no boom da pandemia, né? Uhum. Então, com isso, para mim, tinha bastante vaga na época. Mas uma vez eu fui num evento de mulheres em liderança, e Hum. eles trouxeram um dado eu não vou entrar em detalhes específicos do número, porque eu até tentei procurar aqui, eu não achei o dado específico. O chat GPT trouxe para mim uns dados, mas eu acho, né, chat GPT. Depois vocês Desconfiado. Eu podem. fico desconfiada também. Exatamente, mas depois vocês podem procurar por conta até essa informação, tá? Uhum. É, Ok. mas o que acontece? Nós, mulheres, tendemos a buscar um match muito maior nas vagas antes da gente se inscrever do que os homens. Uhum. Então, trazendo os dados que o ChatGPT trouxe, tá? Tá. 60% dos requisitos o homem já acha o suficiente para se inscrever. Agora, Sim. o das mulheres geralmente está beirando 100% dos requisitos. Perfeito. Por que eu trago isso? Meu ponto é, uh, inclusive por experiência própria, tá? Eu já trabalhei em muita empresa que eu lendo a vaga para a pessoa que ia trabalhar comigo no mesmo cargo, no mesmo tudo, não parecia ser uma vaga que descrevia o que de fato a gente precisava para o dia a dia, tá? Entendi. Então, meu ponto é, acho que faz muito sentido sua estratégia, acho que faz sentido você focar nisso, mas não se restrinja a isso. Tá. É, per- permita que a decisão venha do RH. No final das contas, eles são formados em tomar essa decisão se nosso perfil faz sentido ou não. Sim. Então, o que eu sempre faço quando eu estou procurando vaga eu leio se eu acho que minimamente possa fazer sentido. Quer dizer, minimamente óbvio, né? Não Claro. é aquela coisa só, tem ali que é Java, eu não saio me inscrevendo, né? Mas Sim. se eu leio aquilo e acho que de alguma forma aquilo faz sentido para minha jornada e tudo mais, eu me inscrevo. E deixa que a decisão de se faz sentido o seu perfil, se você faz, se a vaga como um todo faz sentido, fique pro lado RH. Depois que eu Isso. fui nesse evento e que eu vi esses dados e comecei a me inscrever muito mais em muita coisa, Uhum. eu passei a chegar em oportunidades muito interessantes. E até foi meio que assim que eu fui parar Hoje eu trabalho principalmente com o setor financeiro, Que massa. né, como programadora de sistema financeiro, Uhum. mas que eu só fui parar nisso porque eu falei, não, beleza, eu não vou me restringir, porque aí eu não entendo de investimento, não vou me inscrever. Sim. Não, comecei a me inscrever e no processo seletivo eu me destaquei por outras qualidades, né? Então, eu acho que é importante ter isso em mente, de também tomar, volta no ponto, importante sua estratégia, mas também não se restringir a isso. Adorei, Estela. Acho que é o que eu estava precisando ouvir, porque tá difícil para mim hoje, sabe? Retomar. Eu não sei te Uhum. explicar, porque enfim, eu era, eu ainda sou, né? Ainda tenho um emprego como jornalista. Eu sou fotojornalista, na verdade. Uhum. E eu sempre gostei muito de ser fotógrafa e de ser jornalista. Eu tive muito sucesso na minha área. Mas depois de um Uhum. tempo começou, eu comecei a trabalhar com tecnologia em alguns cadernos, e aí eu falei, cara, eu quero aprender. E fui para a faculdade, aprendi e tal. E formei no ano passado, igual eu te falei, fiz estágio, trabalhei como júnior, mas rolou essa coisa, eu não sei te explicar. Sabe, parece quando a gente é testada, porque os processos seletivos Sim, são muitos testes, né? Quando a gente é sim. testada, eu sou uma pessoa que, assim, eu acho que eu sou a minha pior inimiga. Eu não sei se isso já resume pra você. Sabe, o único mal que eu faço é a mim mesmo, eu te garanto. Então, assim, eu fui para esse processo de procurar vaga e isso me machucou muito, sabe? Então, faz muito sentido o que você falou para mim, principalmente essa parte do deixa o RH decidir, né? Sim. E eu acho que é isso. Eu acho que você acha que um caminho ainda bom para as pessoas procurarem é no LinkedIn, é indo no site da empresa? O que que você acha, Estela?
Olha, eu sendo 100% sincera, o cenário de quando eu era júnior é diferente do cenário que está hoje, Ok. tá? É, mas quando eu era júnior, o LinkedIn não trazia muita resposta. O Não. LinkedIn passou a trazer resposta para mim, indo para frente. Inclusive, já faz, assim, umas 4 ou 5 trabalhos passados, assim, que eu passei, foram todos por vagas de LinkedIn. Mas nenhuma era nível júnior. Mas outro Entendi. ponto de que, assim, quando eu estava no nível júnior foi antes da pandemia, né? Então faz um Sim. tempinho, não vou colocar isso como necessariamente, né, algo que ainda é válido para o cenário de hoje. Mas eu acho que quando a gente está procurando vaga, todo lugar é lugar. Todo lugar é Seja lugar. LinkedIn, seja Grupai, seja onde for. Até mesmo Grupai, eu sei que tem pessoal que reclama bastante, porque tem os processos intermináveis, mas na prática isso depende de empresa para empresa, de como a empresa configura ali as vagas, de como a empresa configura o processo seletivo, e quando geralmente começa a ficar nesses loops infinitos, é porque a empresa não está usando direito a plataforma, né? Claro. Então, assim, parta do princípio de que o não você já tem. Já. E se serve, Tá bom. se der, melhor ainda. Não, total, total. Eu vou colocar aqui, já vou meter um desenvolvedor aqui, vou dizendo que estou procurando no LinkedIn, vou deixar ele rolar. E uma outra coisa também que eu li, que eu descobri agora, Estela, é que, por exemplo, aquele termo mid, algumas empresas usam que é tipo uma variação, né, entre o pleno e o sênior também, porque Uhum. realmente vaga júnior não tá rolando mesmo, assim. Mas com o que você me disse de que os homens, né, se eles têm, acho que 70% não foi o valor que você falou? 60% para quase 100% nas mulheres, Isso. de Então, match de requisitos. depois dessa, eu vou já, né, marcar mais aqui que eu quero. Por exemplo, eu sou uma pessoa que fiz vários chatbots. Inclusive, era o meu último trabalho, eu era desenvolvendo chatbot. Já vou marcar essa vaga aqui para ver depois. E não vou ter Uhum. medo de ver o pleno, não, viu? Porque eu já tive um trabalho júnior. Eu já desenvolvo há mais de 3 anos. Não tanto em Java, mas em Python, sim. Então, acho que eu Sim, posso. no final das contas, às vezes você pode achar uma empresa que queira investir em você, que olha para você e fala, beleza, é, mas e se a gente der a oportunidade para ela, como que ela vai se desenvolver, sabe? Muita empresa preza muito mais a skill de você ter uma boa curva de aprendizado do Sim, que a skill técnica. sim, sim. E uma dica que para mim foi valiosíssima sobre o LinkedIn. Qual? Na hora que você for buscar vagas, Vamos lá aqui. Aham. arruma, arruma no filtro que tem uma opção de você filtrar a data que a vaga foi publicada. Ah, isso é Porque no verdade. LinkedIn, porque no LinkedIn, às vezes, você pega e a vaga está publicada lá há 3 meses. Você vai mandar seu currículo, provavelmente o próprio recrutador não está mais olhando aquela vaga. Sim. Só que o que eu comecei a fazer da última vez que estava procurando vaga foi justamente, eu colocava no filtro, Aqui, ó. primeiro eu começava a colocar filtro para a última semana, Última e depois semana. que eu já sentia que as vagas estavam repetindo muito, eu olhava todo dia com o filtro das últimas 24 horas. Sim. Então eu comecei a ser a primeira a me inscrever em muita vaga. E as Legal. respostas começaram a vir muito mais rápido. Legal. Eu acabei de colocar uma semana e você vê que realmente muda, né, Estela, as vagas. Olha aqui. Essa Isso. aqui há 2 dias, né? Você tem razão nesse ponto. 4 dias, 2 horas, né? E então, isso faz toda a diferença. E aí, como você falou lá do formato do currículo, tal, talvez algo que você já tenha feito.
Uhum. mas até considerando que outras pessoas podem depois ir assistir aqui a live, Essa é a ideia. uma coisa importante também, hoje em dia, muita empresa usa IA para primeiro filtro dos currículos. Isso. Eu, minha opinião é irrelevante nesse caso, porque é um movimento no mercado, né? É. E, e aí, o que é importante fazer? Pegar esse seu currículo, coloca na IA, pede Aham. para a IA descrever para você o perfil que ela acredita que aquele currículo tenha e ver se bate com o que você enxerga como seu perfil, ou pelo que você busca, inclusive, e vai comparando e vai fazendo os ajustes até o output da IA tá em linha com o que você busca. Então, na verdade, é fazer a pergunta para a IA. O meu currículo está de acordo com o que eu estou buscando? Só para ficar mais simples, para entender. Quando eu fiz, eu mandei o meu currículo e pedi assim, avalie o perfil exposto nesse currículo. Tá bom. Não deixei claro nem que era meu, nem de que era outra pessoa, deixei bem genérico, justamente para ele olhar o CV sem muito sem muito viés. Sim. E aí você consegue, lendo essa definição que ele gera com base no seu currículo, Uhum. e ver se está com o que você acredita que do seu lado é o que você busca Perfeito. expor para as empresas, é esse perfil que você realmente quer que eles vejam de você. Eu gostei dessa ideia que você falou, porque eu acho que existe uma guerra das IAs, né, Estela? De um lado, os recrutadores usando a IA, a gente também tem que usar a nosso favor, uai, né? Então, eu pessoalmente acho que acaba excluindo muita gente boa por causa disso. Eu também Porém, acho. é o movimento do mercado, né? Então, o É, que eu posso fazer? Se eu tento lutar contra o sistema, eu vou ficar fora do sistema. é uma verdade. É uma Então, verdade. é. Então, infelizmente, às vezes a gente tem que trabalhar junto com o sistema, por mais que minha opinião possa ser divergente, Ah, eu acho que porque não. senão a gente acaba ficando para trás. Eu acho que a sua opinião está bem pautada na realidade. Não tem como a gente competir com essa galera. Esse formato de currículo que eu te falei de ATS é um formato que exatamente os recrutadores que usam IA estão. É, é meio que uma forma da IA ler melhor o nosso currículo. Então, não sei se vocês estão vendo aqui, mas ele é Uhum, muito simples, tá vendo? O currículo, sim. assim, acho que em questão de layout, sabe? E uma das coisas também é colocar as informações mais diretas, né, também. Mas eu acho que o que eu vou fazer agora é seguir essa sua orientação. É jogar esse meu currículo aqui, que já está no formato, né, de leitura de máquina. Eu vou ver, perguntar para ele essa pergunta, se ele está orientado com a vaga que eu tô querendo. E a outra dica de Uhum. ouro sua hoje, Stella, com certeza, é a gente vir aqui e procurar por vagas, né? Então eu vim aqui no filtro e apareceu uma vaga que saiu há 2 horas, né? E, e de desenvolvedor júnior no low code, ou seja, né? Parece ser tranquilo esse aqui, né? Igual uma das meninas Uhum. publicou, mas é isso, vou ficar atentinha a isso que você falou, viu? E até considerando que isso tem sido uma dúvida não só sua, de repente a gente pode organizar um workshop de processo seletivo, de montagem de currículo na comunidade também. Acho que seria algo que agregaria bastante valor para todo mundo. Eu Porque acho. tem bastante gente procurando júnior e essa questão de não estar sendo chamado, essas coisas, é uma coisa que eu tenho visto muito, muito, muito acontecer. Isso. Então, eu acho que é uma coisa que dá para a gente fazer. Tá com muita gente júnior. Volto no ponto, né? A pandemia trouxe um boom gigantesco na área de TI, e aí com Uhum, isso muita gente quis migrar para a área, né? uhum. Então agora tem muito mais gente do que tem vaga, É porque esse verdade. boom passou. A maioria das empresas que precisava evoluir tecnologicamente já evoluiu. E aí Sim, agora eles estão buscando mais manter, então eles precisam de menos gente.
com né? certeza. Então, a gente acaba tendo que trabalhar mais junto com o sistema do que era antes, porque senão a gente acaba ficando para trás. É. E eu acho também que é legal essa sua ideia da gente fazer talvez uma juntada, porque foi uma menina do Java que me indicou meu primeiro trabalho, que ela trabalhava num lugar e faz toda a diferença a indicação também. Eu acho que esse é um segundo fator, que eu acho que é por isso que vale a pena unir. E também porque eu acho que tem essa coisa da migração, né, que é difícil e não é uma coisa que depende tanto das capacidades, porque eu vejo exatamente isso que você falou. Tem muita mulher que se capacitou muitos anos e não consegue fazer essa virada, sabe? Sim. Ela tá estudando, Sim, ela tá fazendo as coisas, mas ela não faz a virada, porque ela acha que ela ainda não tem o sim. suficiente, igual você falou, para se candidatar, para aplicar ou mesmo para trabalhar, Uhum, com né? certeza. E E teve uma menina do no final do Java dia, que me falou oi? e teve uma menina do Java que me falou uma estatística num último encontro que ela falou o seguinte: eu me candidatei para 100 vagas, ou seja, ela fez o processo seletivo de 100 vagas, ela fez 10 entrevistas e no final ela conseguiu uma vaga. Tipo assim, ela falou mais ou menos a métrica dela, sabe? Para conseguir uma vaga júnior, Uhum, entende? Júnior. E sim. eu achei isso legal, sabe? Não dá Uhum, para você pensar que é um número alto, né? Aplicar para 100 vagas demora quantas horas, né, Estela? sim. Eu, quando eu tô procurando por vaga, eu mando diversos currículos para diversas vagas, diversas vezes por dia. Isso, Querendo ou não, justamente volto ao ponto de que é o RH que vai tomar a decisão, né? isso. Senão a gente. Então, é aquela coisa, às vezes a gente olha, putz, essa daqui talvez não tenha um match, porque eles colocaram que um exemplo justamente o que eu comentei que aconteceu comigo, eles colocam que é importante a pessoa ter conhecimento de financeiro, Uhum, de investimento. sim, Beleza, mas às vezes o seu conhecimento técnico e a curva de aprendizado que você demonstra no processo seletivo pode valer muito mais. Eu, inclusive, já eu aplico a avaliação técnica às vezes, né? uhum, E eu já vi tanto colegas quando aplicam, quanto eu mesma fazer isso, de algum candidato não conseguir entregar 100% da avaliação técnica e um outro conseguir, mas o que não conseguiu demonstrou muito mais conhecimento e uma curva de aprendizado melhor do que o que conseguiu. Então, você vê que a pessoa tem muito mais chance de evoluir do que a pessoa que já sabe. Então, tudo depende muito do que a empresa busca. Às vezes, tem vaga que, beleza, essa vaga aqui, eles precisam de alguém que desde o primeiro dia já vai estar entregando tarefa. Aí, talvez essa vaga não vão te chamar. Mas, sim, às vezes, tem uma vaga ali que, apesar de ter um requisito listado como obrigatório, na prática, ele não é tão obrigatório quanto a gente pensa. entendo perfeitamente. E eu acho que foi boa essa sua participada, né, nesse evento, para perceber algumas coisas que podem parecer óbvias, mas ninguém fala, né? Uhum. Que é É, exatamente isso. é. E eu gosto de falar que, assim, a partir do momento que você deixa de se inscrever para uma vaga que talvez poderia fazer sentido ou não, você tira a possibilidade de quem está lidando com o processo seletivo olhar para o seu perfil e falar, pô, vamos tentar, vamos ver o que dá. Sim, Ou sim. não, você já tem. É, eu acho que essa aula de hoje poderia chamar O Não Você Já Tem. Exato. Bom, eu vi que a Má entrou aqui, a galera entra de dentro do trem, gente. Eu sou mineira, eu falo trem. Vocês falam outra coisa? Não sei. Porque eu sei que trem é só que passa por cima.
Inclusive, quanto a essa parte de pesquisa, só comentando, eu tenho também um pouco de background com pesquisa e eu pretendo retomar isso em algum momento da minha carreira. Uhum. E que, de início, eu estava tentando me restringir a necessariamente vagas de pesquisa, né? Sim. Mas aí eu me deparei com duas coisas que me fez desencanar um pouco, digamos assim. O que que foi? Me Primeira conta. coisa, pesquisa, ou você tem área mais pública, digamos assim, Isso. ou você tem a área privada. E na área privada, eu eu tive contato com algumas pessoas de pesquisa que contavam que trabalhavam na área privada, que contavam que a empresa tinha métrica de patente para a pessoa entregar em um certo período. E Sim. que, mesmo você criando um negócio da hora, às vezes eles engavetavam Os para projetos. na hora que alguém surgisse com um projeto semelhante, a empresa entrar com o processo e falar, mas o processo, ou o projeto é meu, aqui é minha patente, sei lá quanto tempo atrás. Uhum. E aí eu comecei a pensar no como contribuir nessa forma Sim. ainda restringe o acesso, né? E então hoje eu trabalho, digamos que de forma mais independente com essa parte, né? Eu faço o que eu acho que pode contribuir e tudo Claro. mais. E sendo bem sincera, hoje eu acho que eu contribuo muito mais com a comunidade, ajudando, Sim. né? Comunidades, literalmente, aqui o Java Girls, entre outros, Sim. do que com meus projetos de pesquisa. Não, Porque aqui total. eu consigo atingir mais direto, né? Sim. E que o meu segundo ponto que me afastou um pouco é que, mesmo no meio acadêmico, a politicagem, digamos assim, ainda é muito forte. Muito. Então, às vezes, você pode ter a melhor ideia de pesquisa Melhor intenção. ever, mas você não seguir ali uma politicagem específica ou qualquer coisa assim, faz com que você fique para fora. Sim. E que seu trabalho não necessariamente seja reconhecido. Sim. Né? Então, não estou falando isso no sentido de saia de pesquisa, pelo amor de Deus, não, porque eu acho muito Claro. importante e que eu acho que o Brasil como um todo precisa ter mais disso. Mas você consegue se desenvolver tecnicamente e ainda assim contribuir, seja para a comunidade, seja para a comunidade científica como um todo, mesmo não estando literalmente trabalhando com pesquisa. Sim. Sim, eu concordo. Eu, inclusive, Stella, estou trabalhando um projeto de pesquisa do Parkinson porque eles me pagam. Eu trabalhava numa pesquisa que era a minha mesmo, que era de saúde mental. Eu fiz um chatbot para encaminhar as pessoas para os CAPs, que são os Centros de Apoio Psicossociais aqui do Distrito Federal. E aí eu ganhei bolsa de pesquisa do governo, ganhei um projeto de fábrica inovador. Aí, por conta disso, uma galera que é isso, é um bando de homem que tem a patente do negócio, estuda lá em Harvard e não consegue fazer as coisas, me convidou para participar do projeto dele, porque eu conhecia de IA, Machine Learning, e também porque eu sei escrever um pouco melhor, né, do que eles. E me Uhum. chamou para fazer essa parte dos dados, né, dessa máquina que eles construíram que detecta a doença de Parkinson. Então, eu faço mais ou menos aquele processo de ETL, sabe, de análise de dados. E é isso, esse é meu trabalho hoje. Eu tô percebendo que eu tenho muito que contribuir por isso, porque é um trabalho legal, assim, que eu tenho gostado e não era uma coisa que eu ficava muito em cima de dados. Mas por conta disso também, você me abriu a cabeça hoje para eu procurar mais vagas nessa área, porque eu acho que o LinkedIn tem mais vagas nessa área do que a de desenvolvedora. Hoje, pelo menos, eu achei, Uhum. né? Perfeito. Então tá, E o menina. restante das meninas, vocês estão muito Isso. quietas, vocês estão com alguma dor também para querer aproveitar para desabafar? É a hora. Pode. Então, eu também estou nessa de procurar um novo emprego, né? Perfeito. Então, eu
estou caçando aí no LinkedIn, eu também tenho essa questão, assim, de às vezes não me sentir, assim, não sentir que eu sou capaz de me candidatar naquela vaga, né? Uhum. Então, e assim, tá sendo bem difícil esse processo, principalmente porque eu tenho síndrome de impostor, então, tipo, é muito complicado. Sim. Mas é isso, é Melhor uma jeito. também. E... Oi, pode falar. Não, imagina. O que eu ia falar é que o melhor jeito de você passar por cima da síndrome do impostor, na minha opinião, pelo menos comigo, foi muito assim, é justamente a partir do momento em que você se restringe, você está assumindo o papel de autorrecrutador ali, né? A gente não tem formação para isso. Sim, Então, eu acho que é muito valioso, né? Repetir mentalmente, beleza, eu acho que talvez não, mas e se sim? Manda e vê no que dá. Inclusive, foi assim que eu comecei meu trabalho de pesquisa. Eu falava muito, nossa, não imagina que eu tenho capacidade técnica para trabalhar num projeto de pesquisa tal. E aí eu fui conversar com um professor da faculdade e ele amou a ideia que eu tinha e ele abraçou ali e em menos de uma semana ele escreveu um projeto ali para conseguir uma bolsa tudo mais e acabou dando certo. E sendo bem honesta, até hoje eu não sei como eu consegui isso, mas eu consegui. que E deu ótimo. tudo muito certo. E se eu não tivesse me deixado levar pelo meu pensamento, eu não estaria onde eu estou hoje. E justamente, pensa, vocês estão ainda na etapa de júnior. Na prática, vocês não entendem muito. Inclusive sobre o como definir se você faz sentido ou não para aquela vaga, né? Uhum. Então, tentem. O importante é tentar. Isso. Ou não, a gente já tem. É o nome da aula de hoje. O não a gente já tem. Lude, e outra coisa, faz a mesma coisa que eu fiz hoje, e aí na segunda-feira a gente conversa de novo, que é tentar procurar as vagas no LinkedIn pela hora. E eu acho que isso que a Estela falou é bom, a gente tentar ver essa primeira rede de contatos nossas, né, para procurar vaga. Eu, quando me deu essa coisa, eu não sou capaz, eu falei, não, deixa eu ver quem já acreditou em mim. Aí eu fui lá na minha carta de recomendação do estágio, falei, não, beleza, sou boa nisso, né? Deixa eu refazer meu currículo aqui. Aí refiz meu currículo naquele formato. E aí vamos tentar. E eu acho que se toda semana a gente estiver aqui junta, não para cobrar, mas assim, para dar ritmo, sabe? Ritmo para as Acolher coisas. também, né? Hum, Eu acho que se a gente ficar só falando que a gente quer, nunca vai rolar nada, sabe? A gente precisa se encontrar Uhum. pontualmente, aplicar para essas vagas, falar semana que vem fiz, ou até mesmo ter a responsabilidade de falar, olha, eu não fiz isso por mim, porque eu tive que fazer outras coisas. Mas assim, acho que de pelo menos ser mais assíduo e ter rotina. O que que você acha, Stella? Pode ajudar? Eu acho que ajuda, até considerando o ponto da Lud de síndrome de impostor, eu acho que a gente trazer isso junto, a gente começa a ver que, primeiro, que a gente não está sozinho nas nossas dores, e isso Não. ajuda bastante. E segundo, ter alguém, né, para falar, não, beleza, mas vamos lá, né? Eu volto no ponto de que o cenário de quando eu era júnior é diferente, mas eu também já passei por isso e hoje eu estou numa posição em que às vezes eu tenho que tomar a decisão, né, de beleza, etapa técnica, vamos fazer aqui a avaliação, vamos ver quem vai, quem não vai. Sim. Então, eu acredito que a gente pode se contribuir, seja no acolhimento de beleza, mas estamos juntos e não é você o problema, é o Aham. mercado que está realmente num momento estranho aí. Assim como a gente pode trocar figurinhas, trocar dicas e elaborar aí, beleza, eu fiz isso de procurar vaga pela data e tudo mais, e tive mais resposta. Ou não, não tive mais resposta, sabe? Eu Uhum. acho que isso são coisas importantíssimas.
sim. E até outra coisa que a gente falando aqui, eu lembrei, uma coisa que ajuda a movimentar muito o LinkedIn é adicionar pessoas. Então, a gente pode, por exemplo, combinar de, sei lá, toda segunda-feira ou qualquer coisa assim, a Ah, gente começar a mandar o link do nosso LinkedIn ok. na comunidade. E aí, quem Ótimo. quiser vem, adiciona a gente, tudo mais, e a gente faz essa troca entre a gente também. Amei. Amei, 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 amei. Então, já vou colocar aqui no nosso grupo, pelo menos agora, para a gente já criar né, um círculo assim bom com as meninas. Eu já vou colocar para a gente publicar todo mundo no LinkedIn, né? Vou colocar aqui. Uhum. Bora, meninas, publicar o link da sua página no LinkedIn. Bora de troca-troca, que eu não perco né, uma piada nunca. Gente, Márcia, quer falar alguma coisa, contribuir? Tá com o microfone? Pode falar? Ai, gente, ela tá no trem, tá vendo? A Mayla é super, ela volta de trem do trabalho dela. Eu sei de tudo já das meninas. Nunca vi, a gente nunca se viu presencial, mas eu já sei das coisas. Aí ela escreveu: Meninas, boa tarde, estou no trem assistindo, mas estou buscando recolocação. Então tá no momento certo, né, Má? Estela, dica para recolocação. Enquanto a Má tá digitando aqui. Tô te usando, né, Estela? Desculpa. É porque eu falei que eu sou jornalista, né? Então, e você que é maravilhosa, É, Má. Ela é ótima. Pode falar, Estela. sim. Não, o que eu ia falar quanto à recolocação, no sentido de você estar transicionando de área, ou você já é da área e está buscando uma nova vaga. Mas a minha principal dica é se Eu acho que ela candidatar. já é da vaga. Eu acho que Pode ela já falar. é da área, viu? Ela já é da área. Uhum. Então, a gente pode ir fazendo isso de se contribuir aí. E outra coisa, desculpa, pode falar. Então, nada mais. Tem muito tempo, umas vezes. Vamos ver. Fazendo parte do Facebook. O Má tá Tá, ruim tô de te ficando um tempo ouvir. afastada e tá voltando para a área agora, é isso? Isso. Isso. Perfeito. Uma coisa também que eu estava pensando aqui, a gente tem, por acaso, divulgado o nosso encontro no LinkedIn, porque é uma coisa que a gente pode começar a fazer, que aí toda semana vocês têm a publicação de vocês no LinkedIn, ó, eu estou nesse encontro aqui do Dev Java Girls, as comunidades Tem dão uma muito boa peso. visibilidade para a gente nos processos Verdade. seletivos e a gente acaba expondo isso mais internamente, a gente expor isso para os candidatos, não, perdão, para os recrutadores, também pode ser algo interessante eles verem essa movimentação, acho que pode ser algo interessante. E, e aí, justamente, né, fica ali marcado, tipo um check-in ali no Sim. LinkedIn, de, ó, gente, eu tô aqui, tô estudando. E que é uma coisa que a gente pode ir vendo, de repente, até de, por exemplo, a gente, ou em paralelo, ou quando finalizar a leitura do livro, a gente fazer um projeto em conjunto. Que aí isso é uma coisa que contribui para Sim. o portfólio de todo mundo, Sim. e que eu, pelo menos, quando era júnior, eu tinha muita dificuldade em começar um projeto, justamente síndrome do impostor, de acho que tudo que eu estou fazendo está errado. Eu não Uhum. tinha coragem nem de publicar as coisas no LinkedIn. No LinkedIn, não, perdão, no GitHub. E que isso faz toda a diferença. E a gente fazendo isso junto, a gente consegue fazer o nosso code review, digamos assim, Sim. que também contribui com a gente ir evoluindo, né? Ó, isso daqui, se você fizer desse outro jeito, talvez fique melhor, tudo mais. E aí a gente vai fazendo trilhando esse caminho aí de evolução junto. Total. Total. Nossa, Estela, mudou totalmente a ideia que a gente tinha, eu acho que para o encontro das vezes, mas foi muito melhor,
Nossa, eu acho que essa segunda, eu acho que foi muito melhor pela participação de todo mundo, foi muito melhor para a gente colocar as dores. E eu vou pedir para principalmente vocês, viu, meninas, a Lud e a Má, colocar também o link do LinkedIn lá, porque eu vou fazer a primeiro post, vou mandar para a Gi, que gerencia a conta do LinkedIn, vou pedir para ela dar um gazinho e vou marcar todas vocês no LinkedIn. E aí a gente começa a fazer esse movimento que pode ajudar na recolocação, porque eu concordo plenamente com a Estela. Me deu muita visibilidade quando eu comecei a fazer o encontro, pelo menos o Java para iniciantes, sabe? Muita gente veio atrás de mim, perguntar, querendo participar. Eu acho que é isso. Bom, meninas, E isso demonstra, além de que você está em constante aprendizado, demonstra até habilidade de liderança, né? com certeza. Você, Annelise, que está tocando principalmente Ô, menina, fala as assim não. letras aqui do Encontro Divino. Nossa, Mas pelo menos das sessões que eu consegui participar, você que está tocando bastante. Isso falo sim, porque é importante a gente reconhecer o que a gente está fazendo. O que você está fazendo é muito importante. E justamente a gente precisa reconhecer nossas habilidades, reconhecer nossos méritos, né? sim, E isso é uma coisa que é importante a gente reconhecer entre a gente e é importante a gente expor, porque justamente você está nessa etapa de que você está procurando vagas e tudo mais, mas você demonstrar que tem a habilidade de liderança para tocar um projeto desse, pode ser o que te coloca numa vaga de pleno ao invés de júnior. Uhul! Deus te ouça, Estela. Vou rezar para você hoje, menina. Não fala assim, não, que eu fico até emocionada. Mas foi muito engraçado isso, porque quando eu pedi ajuda para minha psicóloga já falou, foi a primeira a falar o que você está me falando. Você já está no lugar certo, né? E eu já me sinto assim, porque eu já ouvi relatos das meninas aqui, difíceis de ouvir. E é aquilo que você falou, eu me sinto muito mais potente e influente como mulher aqui no Java Girl do que sendo pesquisadora da doença de Parkinson, sabe? Que é uma coisa relevante, mas eu me sinto mais relevante aqui, sabe? Do que lá. Ai, mas obrigada, eu precisava desse E nada biscoitinho. impede, desculpa, perdão. Eu só falei que eu precisava desse biscoitinho. Mas é importante, às vezes a gente olha para as coisas que a gente faz, ou a gente não reconhece porque é síndrome do impostor, ou a gente tenta até passar por baixo, para baixo do tapete, porque a gente fica, não, tô me achando, imagina, que isso. Isso. E não, a gente tem que reconhecer nossos méritos, é, nossos aprendizados, e é importante a gente ter ciência disso, sabe? Isso ajuda até a postura que você tem na entrevista. Você chega Perfeito. mais confiante, né? Eu já vi isso ser uma coisa que ser decisivo em dois candidatos. Os dois candidatos estão ali empatados, mas, pô, esse daqui fala com muito mais confiança, muito mais desenrolado que esse outro candidato. Aí eu ganho. Então, é isso. Exato. Então, a gente precisa nos reconhecer antes de querer fazer isso para os outros, porque senão, no que a gente for fazer para os outros, eles mesmos vão pegar essa desconfiança que a gente tem de nós mesmas e vão ficar desconfiados também. Verdade. Verdade. Boa essa. Isso passa, né? Essa desconfiança nossa com certeza passa. Essa dica foi boa também, Stella. Bom, eu vou finalizar o nosso encontro de hoje, que foi riquíssimo. Eu achei. Eu, inclusive, Stella, falando com você, eu vou jogar o nosso encontro no YouTube, que é o que eu sempre faço, mas eu vou pegar a transcrição desse encontro e vou colocar várias dicas que você falou durante o encontro em texto. E durante a semana eu vou bombardear o nosso WhatsApp com essas dicas para levantar a galera e para chamar mais gente para nossa próxima segunda-feira. O que você acha? Eu acho maravilhoso. Agora, sendo segunda-feira, eu consigo participar um pouco mais, então Uhul. também, se precisar mais de suporte, contem comigo.
Eu vou te E aí a considerar gente minha foi nova melhor conversando. amiga, sabe por quê? Toda segunda-feira, às 5 horas da tarde, eu tomava uma cerveja, na verdade, agora uma caipirinha com cachaça, com o meu amigo que mudou, largou a área da programação, comprou um motorhome e foi viver. Então, como eu não tenho mais meu amigo que foi viver e tá fazendo certo, eu falei, vou mudar o encontro do Java para segunda às 5 horas, que era o horário que eu ia pro boteco mesmo. E agora eu tenho você, então eu já vou considerar. Você e as meninas que, nossa, estão sempre comigo. Eu queria agradecer de verdade a presença, o carinho e a força que vocês me dão para continuar, porque não é fácil, viu? Não é. E aí, mas a gente estando juntas fica mais leve, né? Não vou Fica. dizer que fica mais fácil, mas com certeza fica mais leve. E, E aí a gente vai alinhando, e conforme vocês forem tendo dores, essas coisas, lembrem de expor lá no grupo, sim. porque aí a gente pode auxiliar da forma que a gente conseguir. Seja marcar um workshop para isso, seja Uhum, simplesmente desabafarem no grupo, isso. seja até, se for o caso, inclusive aconteceu recentemente, surgirem com dúvida técnica e a gente pegar, Uhum, parar, sentar, não, beleza, vamos entrar numa call, vamos ver o que a gente pode fazer junto. uhum. Então, juntas somos mais fortes. É Somos. clichê? É, mas é verdade. É. E eu acho que a única forma que a gente tem de ter um pouco mais de chance é tornar a nossa vida mais fácil, né? Uhum. Bom, meninas, mas isso não significa que a gente não vai voltar a ler Java. Hoje eu ia ler algumas dessas instruções de controle de fluxo, que todo mundo já sabe, que às vezes é até o mesmo no Python, mas eu ia falar um pouquinho sobre o if hoje. Eu vou falar na próxima aula, a gente ainda vai fazer isso, porque qual que é a minha ideia, gente? Além da gente fazer a leitura desse livro, que a gente está lendo ele é um pouco mais antigo, né, nas edições. Mas eu acho que ele é o melhor para Java iniciante, que é o nosso caso, né? Porque ele mantém um pouco mais os conceitos. Então, aqui a gente vê o System In também. Na próxima vez que a gente for ler, a gente vai ver o System In. A gente tinha trabalhado até agora só o System Out. O System In, ele começa a ler as coisas no teclado, né? A diferença principal entre esse livro que a gente está lendo, e o livro novo de 2024, que está até lá no nosso grupo, eu até coloquei ele no meu tablet, porque ele só dá para ler em EPUB. E uma das diferenças principais é isso, porque ele trabalha mais com essa leitura na interface, né? Na GUI, não tanto no teclado, igual a gente aprende. Mas eu acho que é ótimo aprender no teclado, porque ajuda a gente a usar o IntelliJ aqui, a jogar o nosso código aqui. Então, no nosso próximo encontro, a gente vai ver essa parte sobre o if, essa parte sobre o system out, que acaba obrigando esse throws aqui, que é esse Java de exception, porque o enter, gente, ele é um caractere, né? O enter ele pode ser um barra N ou um barra R. Então, o Java ele pode guardar esse dado e aí, para não dar erro de leitura na próxima vez que ele for ler, ele usa isso aqui, Java EO Exception. Mas a gente vai explicar isso na próxima vez. Aqui a gente vê a estrutura básica, o if é sempre uma situação de condição. E aí a gente coloca isso tudo no IntelliJ na próxima aula. E aí eu coloco também para vocês, que é uma coisa que eu tinha conversado com a Gisele, ela que me mandou o livro. A ideia é eu colocar aqui também dessa versão em inglês, porque o livro ele é em inglês, ele não tem em português, essa 13ª edição. E aí a ideia aqui você vê que aqui no livro que a gente está trabalhando, ele tem esse código aqui, que é o de você adivinhar a letra. Adivinha qual letra que você está pensando. E no livro em inglês, ele dá alguns exemplos mais de processamento de dados e buffer. Então, ele deu um código lá que chama Process Data e o outro é Bytes a Variable. Na próxima leitura, eu vou colocar esses dois códigos também, porque eles são, é claro, é um livro que é mais recomendado para a galera, né, que já é pleno e tal, mas eu acho que, eu não sei se você acha, Stella, mas qualquer acesso, né, a uma leitura mais atual pode, né, dar uma certa vantagem para a gente, né? Uhum. É,
E até pensando que próxima sessão a gente vai falar de IF, Uhum. uma coisa que, caso, né, vocês não tenham uma base já sobre, uma coisa que eu diria que é importante vocês aproveitarem essa semana para estudar, para se preparar para a próxima sessão, Uhum. é garantir que vocês entendem o básico de booleano, no sentido Ok. de tabelinha, sabe aquela Sim, tabela booleana ali, sim. vai, diferença de end, or. Então, isso acho que são coisas importantes de entender antes de mexer com o if, Isso. porque o if vai estar vendo isso, ele vai estar analisando um resultado booleano a partir de uma expressão ali, né? Perfeito. Então, se você não tem esse entendimento claro, é, o if talvez não vai fazer tanto sentido. Olha que bom que você falou isso, Então, Estela, porque na aula anterior a gente fez exatamente isso. Eu não sei se você está vendo meu IntelliJ, vai estar com a tela talvez bem pequenininha, uhum, mas ele está aqui com um código que a gente rodou na última aula. Então, se você. É até ótimo você ter falado isso. Então, reassista, né, a leitura do capítulo anterior, que a gente falou das tabelas verdades, né, desses processos booleanos mesmo, né? Então, assim, se for end, e, né, e true, true, o que que é? E por aí vai, né? sim. Então, porque senão fica um pouco confuso ali do que o IF está fazendo, de entender o que, que o IF está avaliando para executar, né? Isso. E eu dei exemplos ótimos para quem está ouvindo a gente. Eu falo que o Andy, ele é o amor verdadeiro. Que ele só é verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Não é verdade, Stella? Boa analogia. Boa Só dá analogia. certo se os dois tiverem, né? Enfim. Mas Uhum. vamos terminar com essa piada, né, Stella? Para não perder aqui as meninas. Gente, é isso. Muito obrigada a todas que estavam aqui com a gente. Estou vendo risadas aqui. Valeu, Lute. Assiste a última aula lá de Tabela Verdade. Stella disse tudo. É muito importante saber booleano, Tabela Verdade. E tá tudo lá no último encontro. Eu vou postar esse nosso encontro de hoje poderosíssimo no YouTube. Você que está vendo a gente na posteridade, entra no Discord. Ao vivo é mais gostoso. Não é verdade, Stella? É mesmo, ao vivo a gente tem a oportunidade de discutir sobre, de tirar dúvidas e tudo mais. E é um encontro júnior, mas justamente a gente, entre os júniores, já tem troca, mas não só júnior participa aqui, né? Isso, Então a gente tem esse espaço para esclarecer qualquer ponto, que às vezes, pô, você fica, mas é IF, vou ficar tirando dúvida de IF, é uma estrutura tem que tirar, tem que ficar claro, porque se não tiver claro como funciona, mais para frente fica um gap que vai ficando isso. cada vez maior. Isso, é verdade. E a gente vai ver dois tipos de hífen, que é o hífen alinhado, né? E aquele de, acho que chama de escalada, né? Que você vai escolhendo. Se o primeiro rodar, ou nenhum outro roda, que é aquele else if, né? Então, tem muita coisa que dá Uhum. para ver, né? Mesmo depois que a gente vai ver o switch, vale a pena, né? Saber bem o if e essas possibilidades. Sim, sempre importante. Beijo, meninas! Amei, Stella. Lute, mora no meu coração. Valeu. Valeu, gente.